Momento do Obreiro. A paz do Senhor Jesus a todos os obreiros. Olha, nós estamos aqui em mais um Momento do Obreiro. E hoje, em especial, nós vamos acompanhar uma palavra abençoada com a nossa pastora Rose Barreto, que neste último domingo, dia 28 de junho, ministrou uma reunião com todas as obreiras aqui da capital de São Paulo e Grande São Paulo. E o Momento do Obreiro foi presenteado com esta mensagem para que todos os obreiros pudessem acompanhar e se alimentar desta palavra espiritual, tá bom? Eu quero muito que você acompanhe com atenção esta mensagem. Mas antes eu queria mandar aqui um abraço para o obreiro Arleudo, lá da igreja de Cedro, Ceará. Deus abençoe todos os obreiros aí do estado do Ceará. Também a obreira Irislaine, da Bahia. Deus abençoe todos os obreiros aí do estado da Bahia. Ela é da igreja Dias de Ávila. Também a obreira Núbia, lá de Moçamedes, Goiás. Os obreiros aí de Goiás acompanhando também o Momento do Obreiro. E a obreira Regina, São Luís do Maranhão. Deus abençoe aí também todos os obreiros do estado do Maranhão. E também a obreira Jennifer, aqui de São Paulo. Ela é da cidade mundial do Brás, tem acompanhado o Momento do Obreiro. E eu quero também que você possa comentar as mensagens, coloque nos comentários de qual estado você está acompanhando o Momento do Obreiro. O nome da sua igreja, da sua cidade, tá bom? E do seu estado, tá certo? Da onde você acompanha o Momento do Obreiro. Marque um obreiro e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar a todos os obreiros. Vamos acompanhar então esta mensagem especial com a pastora Rose Barreto e já voltamos. Amém, gente? Então, quem abriu a Bíblia? O que é que está escrito aí em cima? Como é que fala? Cabeçalho? O título? Obrigada. O quê? A fé inabalável. Você sabia que a nossa salvação é conquistada pela fé? Quem sabia? Que a sua salvação é conquistada pela fé. Tem gente que acha que a salvação é conquistada porque ela se veste de uma forma crental. Essa palavra não existe, eu sei. Tem gente que acha que ela vai ser salva pelo jeito do cabelo dela, pelo palavreado dela. Tem gente que olha assim para o outro e fala: você é crente? Não parece não. Você tem esse cabelo aí. Esse cabelo não é cabelo de crente. Você é crente? Com esse monte de tatuagem no corpo? Você é crente falando assim, dessa forma? E é engraçado que a gente se preocupa tanto em ter uma capa de crente, mas o que é mais importante nós nos esquecemos. Para você conquistar a sua salvação, você tem que ter, acima de tudo, fé. E nós temos que ter uma fé inabalável. Quem sabe o que quer dizer a palavra inabalável? Que nada pode abalar. Sim ou não? Uma fé inabalável é aquela que nada abala a sua fé. Será que você tem tido essa fé inabalável? Hein, obreira? Ou será que você se abala pela primeira fofoca que surge com seu nome? Você logo pensa em desistir de ser obreira.
Você logo pensa em olhar para trás e em entregar o seu uniforme. Só porque o pastor te olhou torto hoje. De repente nem foi com você, foi porque ele brigou com a mulher dele em casa. Ou você acha que o pastor também não tem problemas? Hã? Ore pelo seu pastor, amém? De repente, você pensou em desistir de fazer a obra, de entregar o seu uniforme, porque o seu patrão simplesmente mandou você embora. E você fica se questionando, mas eu sou de Deus, por que ele me mandou embora? Está vendo? Não adianta nada eu ser obreira. De repente você pensou em desistir só porque você descobriu uma traição no seu casamento. Cadê a sua fé inabalável? Você não disse que nada pode abalar a sua fé? Cadê a sua fé inabalável? Que uma coisa tão pequena fez você pensar em desistir. Pastora, mas eu não desisti. Glória a Deus. Mas você deixou abalar a sua fé. Você não é mais a mesma. Você não é mais a mesma de quando você começou a obra, que você não queria nem saber. Você só queria ganhar almas para Jesus. Nada poderia abalar a sua fé. Lembra lá no começo? Poderia vir a fofoca que fosse, poderia vir o problema que fosse, você dizia, Deus é comigo. Satanás, você vai ser envergonhado de novo, demônio. É ou não é? Aqui no Salmo 125 fala, fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Firme até semana que vem. Firme até acabar a pandemia. Firme até o Bispo Andrade ir embora. Cadê ele? Está aí? Firme até o Bispo Amaury ser transferido. Firme até meu casamento durar. Firme até eu permanecer nesse emprego. Firme para quando, gente? Para quando? Para sempre. Para sempre, que não se acaba nunca. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Eu fui em Israel e eu lembro que as meninas aqui que foram, quem foi? Vocês lembram, meninas, como que é Jerusalém? Cheio de montanhas em volta, é ou não é? Quem foi aqui também das obreiras? Teve obreiras que estavam lá que eu vi. A cidade de Jerusalém, ela é cercada de montanhas. E Jerusalém está ali no meio. Amém? Nada abala. Nada, diga, nada pode abalar a minha fé. Nada, obreira. Nada. Você tem que confiar sempre. Você tem que confiar sempre, sempre, sempre. A gente está passando por um momento agora no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que tem gente que tem se desesperado. Você sabia disso? Tem gente que tem entrado em pânico. Tem gente que está colocando a mão na cabeça e entrando numa depressão tão grande porque ela não sabe mais o que fazer. Mas quando você confia em Deus, você fica tranquilo. Você sabe que Deus está à frente, que Ele está cuidando de tudo. Se está ruim agora, é porque Deus está preparando algo melhor. Essa é a confiança que você tem que ter.
Confiar. Sabe o que é confiar? É quando você não duvida. Quando você não duvida, quando você acredita e não adianta ninguém falar o contrário para você. Se disser assim, é pau, você diz é pau, não é pedra. Não é pedra, não, é pau. É pau e acabou. Se alguém disser para você, não é desse jeito, você vai bater o pé no chão e vai dizer, é sim. Se alguém disser assim, ó, não tem jeito mais, você está acabada, você vai dizer, tenho sim, meu Deus é comigo. Alguém pode dizer para você, ó, está desenganado. Você vai dizer, mas meu Deus não desengana, meu Deus cura. Alguém pode dizer para você, ó, não tem jeito mais, você passa lá no RH, você vai pedir suas contas, e alguém vai chegar para você, está vendo o que eu te falei? Cadê seu Deus agora? Agora você vai entrar na miséria, você vai ver o que é bom para a tosse. E você vai dizer, não, Deus está preparando algo bem melhor para mim. Amém? A fé é inabalável. Você que é obreira tem que ter essa fé. Você tem que ter essa fé. Eu podia muito bem agora estar aqui falando como que você tem que se comportar, sua roupa, a roupa que você tem que vestir, o seu comportamento, como que você deve agir. Mas eu estava pensando em casa, tem uma criança aqui? Outra coisa, eu me lembrei quando eu era jovem, eu tinha 15 anos, quando eu resolvi entregar minha vida ao Senhor Jesus. Quando eu era muito pequena, meu pai entregou a vida dele a Jesus, a gente ia para a igreja, eu devia ter uns 8 anos. Mas quando eu me tornei adolescente, eu falei, agora é minha vida, eu que mando, eu que vou ver o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu meio que, entre aspas, desviei. Mas você sabe como é a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando se ensina a criança o caminho que ela tem que andar, mesmo que ele venha envelhecer, ele nunca vai se desviar deste caminho, sim ou não? E eu me lembro quando eu fiz 15 anos, eu senti necessidade de me voltar para Cristo de novo. Só que quando eu entrei na igreja, eu entrei com o meu jeito do mundo, porque eu fui para o mundo, fiquei um tempinho lá. E eu me lembro que as pessoas diziam assim, agora você é crente, você tem que mudar o seu jeito. Mas eu sou turrona, sabe, gente? Sou meio ruim mesmo. É Barreto é Barreto. Quem já viu aquele vídeo que fala assim, Mendonça é Mendonça, você não manda em mim? Quem já viu? Já viu? Aquela menina tá lá, ela abre o leitezinho, aí está escrito assim, corte aqui. Quem já viu esse vídeo? Vocês nunca viram não, gente? É meme. Aí está assim, ó. Corte aqui, a menina pega a faca e corta do outro lado, onde não está escrito nada, que ela fala assim, corte aqui, eu vou cortar é aqui, porque eu sou Mendonça, ninguém manda em mim, eu sou Barreto é meio doido, e não adiantava ninguém falar nada para mim, Rose não usa essa roupa, Rose não vá assim, Rose não faça isso, porque eu queria fazer aquilo que estava na minha cabeça, ainda que eu estava me voltando a Jesus. Até que, um dia, o próprio Espírito Santo falou comigo. Diga glória a Deus. Porque é assim, gente. Às vezes você quer mudar alguém, você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir mudar ninguém. Quem nos convence do pecado é só quem? O Espírito Santo. Por que você quer fazer a obra do Espírito Santo? Quem você pensa que é? Lógico, tinha alguém orando por mim. Hoje eu sei que tinha alguém orando por mim. Para você ver como é importante a oração. Quem te convence que você tem que mudar é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você, tá errado isso aí, você vai continuar fazendo isso aí? E você quer saber? Deus é tão maravilhoso que Ele não te obriga a mudar não, Ele só te mostra que você tem que mudar. Você que decide, você tem livre-arbítrio para mudar.
Então não adianta você ficar no ouvido de ninguém, ó, você tem que mudar, não se vista assim, não ande assim, não fala assim, não faça isso. Quem vai te convencer do erro é quem? O Espírito Santo. E sabe o que mais? O Espírito Santo não desiste da gente nunca. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, você vai estar dando cabeçada e Ele vai estar dizendo, sua idiota. Está fazendo o que aí, idiota? Aí você olha para Ele e fala, mas eu quero fazer. Ele falou, então vai. Quando quebrar a cara é problema teu. Deus faz assim, gente. Quem está entendendo? Deus faz assim. Mas Deus te chamou. Você tem que acreditar no seu chamado. E você tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Amém, gente? E o que mais Deus quer é que você tenha essa fé inabalável. Porque é a fé que te mantém de pé. A gente é tão fraca, tão falha, erra tanto, que se não existisse a fé, a gente já estava eliminados. A gente não existiria mais. Quem está entendendo? Eu digo por mim, eu estou dizendo por mim. Se não fosse a minha fé, eu não estaria aqui de jeito nenhum. É a fé que nos sustenta, é a fé que nos põe de pé. E o diabo sabe disso e ele vai fazer de tudo para plantar no seu coração a semente da... Quem sabe? O contrário da fé é o quê? Da dúvida. O diabo sabe que o que vai reger a tua vida é a fé. E ele vai trabalhar de todas as formas para colocar no seu coração a semente da dúvida. A semente da incerteza. Como que o diabo vai fazer isso? Te desanimando. O diabo sabe qual é o seu ponto fraco e ele vai exatamente usar aquilo que é seu ponto fraco. O diabo vai se infiltrar no meio de pessoas que você acha que é de Deus. O diabo vai se infiltrar ali. E sabe o que é engraçado? Que por você olhar aquela pessoa como de Deus, você vai acreditar nela. E você vai mudar totalmente o seu pensamento. E quando você menos espera, você caiu. Quando você menos espera, você já desanimou. Quem aqui conhece uma obreira que começou com você e que hoje nem na presença de Deus ela está mais? Não é na igreja não, que esse negócio de igreja é bobagem. Jesus quando voltar, Ele não vai vir buscar a igreja A, a igreja B. Jesus vem buscar a igreja dele. Pastor, e por que existe igrejas? Porque cada pessoa tem sua maneira, seu jeito. Então você se adapta em um lugar e fica. Sim ou não? Eu me adaptei aqui e fiquei. Tenho 13 anos aqui. Na Igreja Mundial. Mas eu tenho consciência que a minha igreja não é a igreja que vai para o céu, não. Como assim, pastora? A senhora é doida, está falando isso? Ó a treta, ó a treta. Não, gente, que vai para o céu não é a placa da igreja. Você não sabia, não? Oxente. Não é a placa da igreja, porque você fica brigando pela placa da igreja. O que vai para o céu é a igreja de Jesus, é o seu coração. Como é que está o seu coração? Quem é você diante de Deus? Porque a gente pode fingir que a gente, para as pessoas, para quem a gente quiser, qualquer personagem que a gente quiser vestir, a gente veste. Sim ou não? Sim. Quem aqui já se decepcionou com alguém que você achava que era uma coisa e depois você descobriu que era outra? Todo mundo, é? Fala-me Deus. Então a gente pode ser quem a gente quiser, para quem a gente quiser, mas para Deus a gente pode? Não. A Deus ninguém engana. Ei, a Deus ninguém engana.
Deus ninguém engana, gente. Vale, meu Deus, estou bem na beirinha aqui. A Deus ninguém engana. Não tem como você fingir para Deus. Se você estiver triste e você encontrar uma amiga sua no meio do caminho e ela fala, amiga, e você fala, amiga, quanto tempo? Só que lá dentro você estava passando por um perreio tão grande, só que aquela amiga nem percebeu, porque você sorriu. E ela fala, e aí mulher, como é que tá? Ela, tá tudo bem. Aí você fala, tá tudo bem, não, tô bem, tô ótima. E mentira, você tá aperreada. E aquela amiga vai embora e nem percebeu. E às vezes você fala assim, poxa, ela nem percebeu. Né? Ela nem percebeu que eu não estou bem. Eu consegui enganar direitinho. Mas a Deus você consegue enganar? Vixe, não. Deus sabe quem é você quando você está sozinha lá no seu quarto. Deus sabe todas as titicas que você faz. Eita, meu Deus, misericórdia, Senhor. Deus sabe, gente. Deus sabe de tudo. E já pensou? Quando Jesus voltar, que Ele vir buscar a igreja dEle, e você ter uma grande surpresa? Você é obreira, expulsou demônios, declarou milagre na vida das pessoas e as pessoas foram curadas. Você saía na praça pregando, você arrecadou alimentos, passou a noite entregando quentinha nas favelas, debaixo das pontes. Só que lá no fundo você guardou uma mágoa de uma pessoa. Você guardou um ranço. Lá no fundo você não perdoou. E você perdeu sua salvação por causa disso. Um negócio tão simples. É ou não é? Uma coisa tão simples. Uma coisa tão pequena fez abalar a sua fé. Uma coisa tão pequenininha abalou a sua fé. Pastora, mas não foi pequeno não. A senhora não sabe o que aquele homem aprontou comigo. Mas você pode se ver livre disso. Amém, meninas? Esse peso que você carrega não é para você carregar. E às vezes você carrega sem necessidade. Tem pesos na nossa vida que a gente carrega sem necessidade. E a gente pode perder a nossa salvação por causa disso. E eu posso te dizer uma coisa? Tudo que você tem feito foi em vão. Você perdeu sua salvação, mesmo fazendo a obra. Alguém pode perder a salvação fazendo a obra? Quem acredita? Vocês não sabem, não? Pois eu vou revelar isso para vocês hoje. Eu posso perder a minha salvação aqui no altar. Quem sabia? Agora vocês entenderam? Eu posso perder minha salvação aqui de cima do altar. Tem gente que já perdeu. Pastora, então quer dizer que não adianta nada eu fazer a obra? Olha, Deus te chamou porque Ele conta com você. Quem acredita no seu chamado? Mas o objetivo de Deus não é que você seja obreira. O objetivo de Deus é que você seja salva. O objetivo de Deus é que você seja salva. A sua salvação, obreira, é mais importante do que você botar esse uniforme. Meu Deus, pastora, a senhora é corajosa falar isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus está mandando te dizer isso. De repente não é para todo mundo que está aqui, é para uma só, não sei. De repente é para você e você está dizendo, para mim é que não é. É sempre o vizinho, é ou não é? Pois é. Deus está falando com você, você está olhando o celular, você está pensando em outra coisa, você está distraída. E Deus está falando, é bem com você. É bem com você. Que Ele está dizendo para você, eu te chamei, eu te escolhi, eu conto com você. Mas o que eu quero mesmo é que você
tem a sua salvação. E o que eu quero mesmo é que você faça parte do meu reino lá no céu. O que eu quero mesmo é você para mim. É importante o seu chamado? Vocês não sabem, não? O meu é. É importante o seu chamado, obreira? É muito importante. Como eu disse no início, vocês são peças fundamentais da obra de Deus. É muito importante. Mas o que Deus mais quer é a sua salvação. Ele quer que você tenha essa fé inabalável. Sabia que tem gente que tem dúvida da salvação dela? Quer ver uma prova? Tem gente que tem medo de morrer. Gente, se você tem medo de morrer, é a prova que você tem dúvida da sua salvação. Fala-me, Deus. Eu me pelo de medo de morrer. Misericórdia, pastor, eu vou morrer. Por exemplo, você vai, por um acaso, você não, né? Alguém aqui do nosso meio pega esse vírus que está aí. Tem dois tipos de pessoa. Aquela que diz, nossa, eu peguei esse vírus. Não tem problema não, vou me cuidar, vou me isolar, vou tomar os remédios, vou ficar aqui no hospital, né? Quem chega aí ao hospital. E daqui a pouco eu estou bem. E tem aquela que fala, meu Deus do céu, eu vou morrer. Meu Deus, eu peguei o vírus. Tanta gente, olha, eu vi falando que fulano morreu. Meu Deus, morreu um menino de 20 e poucos anos, novinho, morreu, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Eu peguei esse vírus. E agora, pelo amor de Deus, já sei. Vou ligar lá para a central, por favor. Ai, fala com o apóstolo, porque eu peguei o vírus, eu vou morrer. Não, fala com a bispo, fala com a pastora, manda um obreiro aqui, fala para o apóstolo vir aqui me ungir. Eu vou morrer, meu Jesus, eu vou morrer. Nem está com falta de ar, mas começa a dizer, ai, eu estou com falta de ar. Não é inabalável a sua fé, irmã? Vocês estão rindo? Tem gente assim, meu Deus. Que fé inabalável é essa? Eu lembrei agora do profeta Elias. O profeta Elias foi lá e lutou contra os profetas de Baal. Ele fez fogo descer do céu. Sim ou não? Foi ele, pastora, não foi Deus? Foi a fé dele. É ou não é? Ele ainda riu dos profetas de Baal. Pegou água e derramou, não foi? Quem já leu? Vocês têm que ler a Bíblia. Derramou a água em cima do sacrifício, encharcou. Quem já viu? Você já viu alguma coisa molhada pegar fogo? Quem já tentou acender alguma coisa molhada? Pega fogo? Pois Elias era tão gaiato, tão ousado, que ele fez, eu vou até molhar, que você vai ver pegar fogo é com água, porque assim é o poder de Deus. Foi fé inabalável ou não foi? Mas sabe o que aconteceu depois? Depois de tudo isso, que Deus... Gente, imagina você ver fogo descendo do céu. Você ia ter uma fé inabalável ou não ia ter? Eu acho que eu nunca mais ia duvidar de Deus na minha vida. Eu nunca mais na minha vida ia duvidar que Deus era comigo. Se eu dissesse assim, Deus, derrama agora fogo do céu. E pum! Eu acho que nunca mais eu ia ter dúvida de que Deus existe e que Ele ainda era na minha vida. Mas sabe o que aconteceu? Jezabel, a mulher do rei, mandou um recado por um moleque. Sabe o que é moleque? Na minha terra, moleque é um menino que manda recado. Mandou um mensageiro dar um recado. Nem foi ela que disse pessoalmente, não. Ela mandou um recado para o profeta Elias.
de que amanhã mesmo, ainda essas horas, seria feito com ele a mesma coisa que aconteceu com os profetas de Baal. Ela ameaçou o profeta. Aí sabe o que foi que o profeta fez? Mandou descer outro fogo do céu, foi isso? Orou e falou, pois agora vai descer fogo do céu, vai queimar você, Jezabel. Foi isso que ele fez? Não. Ele botou o rabinho entre as pernas, igual um cachorrinho. A Bíblia diz que ele se escondeu na caverna. Ele ficou com medo. A fé dele foi lá embaixo. Perdeu a fé. Desanimou. A Bíblia diz que ele ficou desanimado. Mas olha só como Deus é tão bom. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo até ele para animá-lo. Deus providenciou pão para ele, carne para ele. Por que eu falo carne? Eu sou baiana. Carne. Deus mandou carne para ele. Mandou pão. Deus mandou um corvo alimentar ele. E aquela comida foi tão forte, quando ele se alimentou daquela comida que Deus mandou para ele, a Bíblia diz que ele caminhou, quanto tempo? Quem sabe? Vocês sabem. Ei. Quanto tempo? 40 dias na onde? Na 25 de março. No shopping. De carro. Na onde? No deserto. Com a força daquela comida. Você viu a importância de se alimentar de Deus? Quem está entendendo? Ali ele recobrou o ânimo dele. E nós temos essas duas fases na nossa vida. Nós temos a fase que nós é gaiato, e a gente manda descer fogo do céu. E temos a fase que a gente desanima. Só que tem gente que morre no meio do caminho porque não se alimenta. Não se alimenta. Quem lembra que eu falei no início da palavra? Que para a gente ser forte, a gente tem que se alimentar. Se alimentar das coisas de Deus. Quem está entendendo? Esse mês, não sei se alguém recebeu um recado da gente ler Eclesiastes. Quem recebeu o recado? Só? Quem aqui leu o livro junto comigo, o livro de Eclesiastes? Bem pouquinho, né? Que pena que as suas missionárias não passam o recado para vocês. A gente está num propósito de ler Eclesiastes esse mês. E o que é isso, pastora? Você fazer um estudo de um livro, a gente está se alimentando. Inclusive, eu ia até falar sobre Eclesiastes hoje, mas Deus mandou falar com vocês sobre isso. Sobre a fé inabalável, a confiança, que você não pode perder a sua confiança em Deus em nenhum momento, não importa a circunstância, não importa o que você está passando, se você está feliz, se você está triste, não duvide, crê somente, diga glória a Deus, creia, busque essa fé inabalável. Que se você tiver essa fé inabalável, o diabo pode se levantar como for, mas você está ali de peito aberto enfrentando ele e ele é derrotado. Se você tiver essa fé inabalável, o diabo se levanta, mas ele cai. Ele cai. Porque ele não pode com quem tem a fé inabalável. Porque quem domina tudo é quem? É Deus. E se você crê nele e não duvida de maneira nenhuma, não tem como ele não agir na sua vida. Ele vai estar ali todo momento. Todo momento. Todo momento. E você tem que estar sempre se alimentando de Deus. Amém?
Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que parar de tomar papinha, é ou não é? Quando você é bem pequenininho, bebezinho, sua mãe vai estar te alimentando de quê? De comidinha mole, é ou não é? Mingauzinho, papinha de fruta, é ou não é? Aquela batatinhazinha amassadinha. Mas quando você começa a crescer, sua alimentação muda. Ou você continua comendo mingau até hoje? Você come o quê? Hoje eu comi uma feijoada, ó. Eita Deus. Estava tão gostosa. Começa a comer uma muqueca, um mocotó, uma rabada. Vocês gostam, né? É ou não é, gente? Então a gente não é mais bebê na fé, não, gente. Para de querer comer papinha. Deus quer te dar alimentos sólidos. Amém? Deus quer te dar alimentos sólidos. E quando você se alimenta de alimentos sólidos, você fica mais forte. Fica mais saudável, mais corado. Amém? Você fica mais forte. Se alimente das coisas de Deus, para que a sua fé seja inabalável. Diga glória a Deus. Quem aqui quer buscar essa fé inabalável? Busque. Deus tem para te dar. Deus tem para te dar. Olha, gente, eu aprendi uma coisa. Que se eu não tenho algo é porque eu não pedi a Deus. Porque Ele tem tudo para entregar nas nossas mãos. O que é que você quer? Pensa aí o que é que você quer. Pastor, eu quero isso, eu não tenho. Sabe o que você não tem? Porque você nunca falou para Deus que você quer. No dia que você falar para Deus que você quer, Deus vai entregar nas tuas mãos. Amém? Quem entendeu? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Que maravilha, não é verdade? Quando nós acompanhamos uma palavra como esta, nós conseguimos ver claramente o cuidado que o nosso Deus tem pelos obreiros, o amor que o nosso Deus tem pelos obreiros. Porque o Senhor tem usado homens, bispos, pastores, mulheres de Deus, como a pastora Rosa, a pastora Raquel, missionárias, não é verdade? Pastoras, que têm sido usados pelo Espírito Santo para ministrar, para entregar esse alimento espiritual. Vamos compartilhar, vamos fazer com que este alimento espiritual possa alcançar a todos os obreiros de todos os estados do Brasil, também fora do Brasil, aonde quer que esteja um obreiro, chegue o alimento espiritual para a vida dele. Este é o grande propósito do momento do obreiro, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? E em cada quadro, então, eu estarei falando de alguns obreiros de alguns estados, porque realmente não dá para falar todos no mesmo quadro, não é verdade? Senão a gente fica muito tempo aí nas gravações. Porém, a cada quadro nós vamos falar aí de alguns obreiros de alguns estados aqui do nosso Brasil, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.